Programa Minuto Bola. Está começando agora mais um programa Minuto Bola, na apresentação de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E o programa de hoje é todo dedicado para o Super Clássico das Américas. O Minuto Bola traz para você, ouvinte, tudo sobre Argentina e Brasil. Vamos começar então falando da partida que foi realizada nesta quarta-feira, né? E para quem esperava que a grande rivalidade entre Brasil e Argentina fosse entrar em campo, se enganou, né? O jogo foi morno e a seleção brasileira ficou no empate com a seleção argentina em Córdoba, 0-0. Emoção mesmo no jogo só teve com o Léo Damião, que acertou 2 vezes a trave, na trave do goleiro Orion, da Argentina, que foi na primeira em jogada com o Neymar, e a segunda com o lance mais bonito do jogo, com certeza. O artilheiro do Brasil na temporada deu uma lambreta no jogador argentino Canteiras e finalizou cobrindo o goleiro, mas a bola acabou não entrando. Justamente, Daniel, pena que tinha ali a trave para atrapalhar toda a jogada, né? E realmente o lance foi maravilhoso. O técnico da Argentina, o Alejandro Saavedra, foi cumprimentar o atacante, a imprensa hermana exaltou a jogada, a própria torcida aplaudiu bastante também. Foi um lance de videogame, como estão falando por aí. O Damião foi o protagonista dos lances que movimentaram o jogo. Das jogadas de perigo a gol até a troca de empurrões com o zagueiro Seba Domingues da Argentina. Pois é, né? Mas foram poucos os lances que tiraram o torcedor do banco, né? Falando da partida, do jogo em si, começou aberto com as duas equipes partindo, né? Uma pra cima da outra e querendo abrir logo o placar, né? Mas passando o tempo, o entrosamento dos jogadores brasileiros, né? O desentrosamento dos jogadores brasileiros foi ficando nítido e nem mesmo a base do time da seleção argentina, né? Que era composta ali pelos jogadores do Vélez Sarsfield, né? Pôde salvar aí os hermanos. Justamente, o jogo foi morno mesmo, Vitor. E sem faltas duras, apenas essa discussão, né, entre o De Sábato e o Damião. Nem parecia Brasil e Argentina por esse fator, né, de não ter sido um jogo muito pegado. E também foi devido aos jogadores, as equipes, não estarem com suas peças fundamentais, né. O Brasil ainda pôde desfrutar um pouco de seus astros, estava com Neymar e Ronaldinho Gaúcho, mas já a seleção argentina, nem mesmo Riquelme e Verón, estava muito desfalcado. Pois é, Léo, isso tudo por causa do regulamento, né, que diz que os jogadores que atuam no Brasil e na Argentina podem jogar estes dois confrontos, né. Daí surgiu uma dúvida para mim, porque já que Riquelme nem o Verón, né, eles puderam ser convocados porque estavam contundidos, né, o técnico argentino podia muito bem ter chamado o D'Alessandro e o Montiel, que jogam em clubes brasileiros, né. São dois bons jogadores, né, e será que o motivo deles jogarem aqui no Brasil, eles não quiseram convocar os dois jogadores? Olha, Vitor, eu acredito que nisso pesa sim, um pouco da naturalidade que o argentino tem por si só. O ódio que eles têm pelo Brasil, sem sombra de dúvidas, que é muito maior do que o ódio que nós brasileiros temos por eles, né? No nosso caso, como futuros jornalistas, não podemos ter ódio de ninguém, né? Mas, claro que como brasileiros, não tem como gostar da Argentina. E acredito que pro argentino, eles não se preocupam se algum jogador atuando em seu país ou no exterior é melhor ou pior que algum argentino atuando no Brasil. Eles simplesmente ignoram toda uma realidade pelo fato de jogarem no Brasil. Existem exceções, é claro que existem. O futebol brasileiro já teve jogador argentino que fez muito sucesso na seleção argentina. Mas isso é uma coisa tão rara que nos leva a ter esse tipo de opinião. Eu acho assim que é muito difícil de explicar, porque a gente vê os argentinos dando um baile, né, como podemos dizer, um baile nos jogadores do Brasil. Eu vejo a Argentina assim jogando futebol com muita raça, com muita garra, não desistindo de nenhuma jogada, lutando até o fim. Jogadores aí como o Montiel, o D'Alessandro, chegou até a ter uma oportunidade no ano passado, um jogo entre Brasil e Argentina lá no Catar. O Messi até fez gol, venceu por 1-0. E o Conga também, que deixou o país recentemente. São jogadores que demonstram essa garra. E no jogo dessa quarta-feira eles poderiam muito bem estar nessa lista. Pois é, né? Rivalidade entre as duas seleções, vai entender, né? Agora, a segunda partida contra os hermanos, válida pela taça Nicolás Leões, né? A antiga Copa Roca, será realizada no dia 28, né? Em Belém.
E o técnico Mano Menezes, ele vai fazer aí no dia 22 uma outra convocação para a disputa deste confronto. Justamente, Vitor. E como o assunto é seleção brasileira e seleção argentina, assim como o programa todo de hoje é destinado a isso para você, amigo ouvinte, o Daniel vai trazer pra gente alguns dados sobre confrontos entre as duas equipes. Então vamos passar aí algumas informações e curiosidades aí pro ouvinte sobre esses confrontos entre Brasil e Argentina. Então, o primeiro jogo foi realizado, né, o primeiro jogo realizado entre as duas seleções aconteceu no dia 20 de setembro de 1914, né? Tem tempo isso, lá na Argentina, e o jogo ficou 3-0 para os hermanos, né? Nasce aí uma rivalidade imensa e está perto de completar 97 anos. Justamente, Vitor. E as maiores goleadas foram, né? Para os brasileiros foram 6-2, o jogo foi no Rio, pela extinta Copa Roca em 1945, que agora aí é chamada do Super Clássico das Américas, né? Já os argentinos, na Argentina, conseguiram uma goleada por 6-1 em 1940, também pela extinta Copa Roca. Já em relação ao número de jogos, as contagens são um pouco confusas, viu? Os argentinos acham que tem mais vitórias que o Brasil, os brasileiros acham que tem mais vitórias sobre os argentinos, então vai ser sempre esse confronto equilibrado e não dá pra dizer quem tem vantagem sobre quem. Pois é, Léo, mas porém, né, tem um porém aí que em títulos oficiais Brasil, né? O Brasil conquistou mais, exatamente, 58 títulos contra 41 dos argentinos, né? E dentre esses aí, os mais importantes são que a seleção brasileira já conquistou 5 vezes a Copa do Mundo, né? Em 1958, 62, 70, 94 e 2002, enquanto os hermanos possuem 2 Copas, apenas a de 78 e a de 86. Exatamente, Vitor. E falando dessa rivalidade entre eles, eu queria saber de vocês o jogo mais marcante aí que ficou aí entre as equipes. Olha, Daniel, um Brasil e Argentina que eu nunca vou esquecer é o válido pela final da Copa América de 2004, né? Aquele 2-2 com gol de empate do Adriano no último minuto. Que depois daquele gol, acho que a emoção foi tão grande que nem precisava mais de ganhar nos pênaltis. O gol já tinha sido um título. E com o caneco vindo pra gente nas penalidades, ficou a sensação de que o Brasil foi 2 vezes campeão na mesma final, né? Que às vezes um gol no último minuto eu acho mais emocionante que uma goleada. Então, antes de responder a sua pergunta, Daniel, eu digo que a vocês que eu sou um fã do futebol argentino, naquele estilo toque me voe. Mas agora a partida que marcou, né, foi o Brasil e Argentina, que aconteceu na final da Copa das Confederações em 2005, né, que o Brasil venceu a Argentina por 4-1 e o Brasil foi campeão da edição da Copa das Confederações. E o motivo é porque esse jogo da Copa América, Léo, eu não lembro muito. E por causa desta final da Copa América, a Argentina estava mordida, né, com o Brasil, querendo vencer e acabou levando um chocolate. É um outro vareio, né? Vitor, meu jogo então também foi esse aí da Copa das Confederações 2005, né? A gente tem o mesmo jogo, um 4-1, que foi realmente marcante, né? O Brasil tinha, na época, um time muito bom com grandes jogadores, né? Aquele quadrado ali formado por Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e o Ronaldo mais à frente, tinha tudo para fazer também uma grande Copa do Mundo em 2006. Porém não fez, né, uma boa Copa e a gente acabou sendo eliminado nas quartas de final pela França, onde um tal de Zidane foi o melhor jogador da partida, até quase o melhor da Copa. É bom nem lembrar, né, Daniel? Mas ficou esse 4-1 pro Brasil em cima da Argentina que marcou, né? E fugindo um pouco do foco, mas não saindo do assunto seleção brasileira, já está mais do que na hora e temos provas suficientes para analisarmos o time do Brasil no todo, né? Já temos aí 1 ano do trabalho de Mano Menezes na seleção e eu gostaria de perguntar a vocês, Vitor Junqueira e Daniel Romanelli, aconteceu uma grande renovação na seleção brasileira com a chegada de Mano Menezes? O que vocês acham que mudou para melhor e que ainda temos que melhorar para podermos pensar no Hexa em 2014? Então, Léo, se houve uma grande renovação, na minha opinião, sim, aconteceu, né? Mas eu acredito que não pelo fato daqueles jogadores que passaram pela seleção não merecerem voltar, e sim por ser algo cíclico, né, eu diria. Os jogadores que foram ficando mais experientes, vamos falar assim, e a seleção precisava de um sangue novo, né? E é o que o Mano tá fazendo. E em questão de mudar, eu creio que mudar a postura em campo, né? O Brasil deve jogar como o Brasil. Olha, Vitor, eu faço das suas palavras as minhas. O único jogo assim que eu gostei muito foi apenas na estreia do Mano Menezes, que foi no jogo contra os Estados Unidos, aquela vitória por 2-0, foi aí
se eu não me engano, acho que foi até os 2 gols de Neymar. Naquele jogo, a seleção brasileira jogou muito. Que foi o primeiro jogo após a Copa, mostrou ali que a seleção tava renovado e pronto para partir aí para 2014, né? Conseguir aí o Hexa. Pois é, Daniel, eu também acho que nós tivemos uma renovação na seleção brasileira, mas eu acredito que ela não foi reformulada da maneira como devia ser. Mas eu acho que teve uma coisa que pesou pro Mano Menezes nisso tudo, que foi o regresso que o futebol brasileiro teve nos últimos anos, né? Que antes era muito tranquilo, nós fazíamos até 5 escalações na seleção brasileira, né? Não é mesmo? E hoje não, para completarmos o time titular já é uma dificuldade danada. Tudo isso pela carência de jogadores em alguns setores e no fato do time cair bruscamente de rendimento quando certos jogadores saem da equipe, né? Como imaginar aí uma seleção brasileira sem Neymar ou sem Lúcio na zaga? E se o nosso lateral esquerdo não for Marcelo, vai ser quem, né? E são esses pequenos detalhes que vão enfraquecendo a seleção e dificultando as coisas para o Mano Menezes. E por aqui se encerra mais um programa Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por acompanhar mais um podcast do programa. E no programa de amanhã, o Brasileirão volta aí com a sua 23ª rodada no final de semana. E você ouviu o programa Minuto Bola nas companhias de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. Na gravação de Arnaldo Tavares e orientação e supervisão de Ezio Pessari.